para você. Amém? Vamos para o nosso momento da palavra de Deus. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas também, no capítulo de número 19 e no verso de número 11. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma palavra, e o tema dessa palavra chama-se servo bom e fiel. Esse é um texto também muito conhecido, querido, da palavra de Deus. Talvez você já leu, você já estudou, você já fez alguns devocionais sobre esta palavra, e hoje eu quero compartilhar com você. Talvez não seja algo novo, mas seja algo para edificar a sua vida, para construir, querido, algo dentro do seu coração. A palavra de Deus diz assim aqui no Evangelho de Lucas 19, verso de número 11. A epígrafe aqui é a parábola das 10 minas. No verso de número 11 diz assim: ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Verso número 12. Então ele disse: certo homem nobre partiu de uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e o enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Mas quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco e terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina. Eu a guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira o que não puseste, e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso e que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro no banco? Então na minha vinda o receberia com juros. E disse ao que os assistiu: tirai a mina e dai ao que tem 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quando porém esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-nos aqui e executai-os na minha presença. Pode fechar os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite tão especial, Pai, por esse tempo extraordinário aqui, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, essa palavra que tem transformado as nossas vidas, Pai. Essa palavra, Senhor meu Deus, que tem trago vida para nós, Pai. Essa palavra que tem edificado, que tem exortado, que tem nos levantado, Senhor, nos dias maus, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor, pelas promessas de Deus que tem se cumprido, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que edifica, Senhor, algo precioso, que edifica algo, Senhor, uma torre forte, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite especial, doce amado Espírito Santo de Deus. Decodifica essa palavra no coração de cada um aqui, Senhor. Pai, tudo que eu falar aqui, Senhor, se de alguma forma estiver, Senhor, não estiver de desacordo com a tua palavra, Pai, que as pessoas se esqueçam disso, Pai. Mas tudo aquilo que saiu dos meus lábios, Senhor, que foram inspirados pelo teu Espírito, Pai, que essa palavra gere vida, Senhor, gere frutos, Pai, a 30, 60, a 100 por um, Pai, no coração de cada irmão e irmã que está aqui.
É no nome santo de Jesus que eu oro e te agradeço, Pai, por esse momento. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse é um momento bem especial. Eu gostaria que você, durante 30, 40 minutos no máximo, nós vamos discorrer sobre a palavra de Deus aqui. Sabe, esse não é um momento de você mexer no seu celular, verificar o WhatsApp. Esse é o momento de nós partilharmos da palavra de Deus. Talvez você, assim como eu, tenha o costume de anotar. Então, algumas pessoas me veem com o celular na mão, mas eu estou sempre fazendo as minhas anotações sobre quem está pregando aqui. Eu vejo que tem muita gente que traz o seu caderninho, que gosta de anotar. Alguns anotam no bloco de notas. Apesar das nossas mensagens todas as semanas estarem no YouTube a partir da terça-feira, às 9 da manhã. Mas esse é um momento de nós caminharmos e mergulharmos juntos na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Querido, primeiro nós precisamos entender aqui por que Jesus contou essa parábola. Se você perceber ao longo de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, Jesus ele falava muito sobre parábolas. Jesus ele se comunicava muito com os seus discípulos, com aqueles que o seguiam. Jesus falava à multidão de inúmeras vezes através de parábolas. Você vai ver sempre Jesus trazendo uma história, trazendo algo que era comum para aquele tempo, para compartilhar uma verdade vinda dos céus. Então a palavra de Deus aqui diz assim, que ouvindo estas coisas, Jesus ele propôs uma parábola. E o principal motivo, querido, de Jesus ter contado essa parábola era porque aquelas pessoas, se você se atentar no texto, aqui no verso de número 11 diz assim: visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Algumas traduções dizem que Jesus contou essa parábola porque as pessoas acreditavam ou estavam crendo que o reino de Deus havia se manifestado naquele momento, naqueles dias. Mas qual reino é esse, querido? Aquelas pessoas estavam com uma ideia de reino totalmente distorcida. Se nós entendermos um pouquinho sobre o que Jesus estava falando, Jesus estava dizendo para aquelas pessoas: ei, o reino de Deus ainda não foi estabelecido aqui. As pessoas, elas criam que haveria de vir o Messias. As pessoas criam que havia de vir aquele que havia sido prometido lá no Antigo Testamento, através da vida do profeta Isaías, de vários outros profetas. Mas as pessoas aqui, queridos, eles não esperavam um homem simples como Jesus, assentado num trono e reinando sobre toda a terra. Eles esperavam alguém politicamente correto. Eles esperavam uma figura empoderadora, em que eles olharam ou poderiam olhar para essa figura e dizer se esse é o Salvador. Porque eles não esperavam um Salvador para a sua alma, eles esperavam um Salvador para os seus problemas. Eles esperavam um Messias que resolveria questões políticas da época. E como que Jesus entrou em Jerusalém, queridos? A palavra de Deus diz que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Isso escandalizou, queridos, os religiosos daquela época. E nessa parábola Jesus começa dizendo que o reino de Deus ainda não haveria de se estabelecer imediatamente. Não era o tempo ainda. É interessante nós pensarmos, querido, que eles não esperavam um homem simples como Jesus. E muitas pessoas hoje estão esperando um Jesus totalmente distorcido, totalmente fora do contexto do que a palavra de Deus diz. E é importante nós entendermos por que essa parábola é tão importante para nós. Como que eu e você podemos aplicar isso na nossa vida. Muita gente, querido, vem para Jesus hoje esperando que todos os seus problemas se resolvam. Essa que é a grande verdade. Todos nós viemos para Jesus por causa de uma dor. Todos nós viemos para Jesus, buscamos Ele por causa de uma dor. Talvez foi a dor de um luto, talvez foi uma dor de rejeição, talvez foram várias dores.
E não tem nada de errado nisso, querido. Talvez você está aqui nessa noite e você está sentindo um peso enorme na sua vida, dentro do seu coração, e que te trouxe até esse lugar aqui para que você pudesse ouvir essa palavra. Está tudo certo, querido. Você está no lugar certo, amém? Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite, amém? Creia nisso, querido. Eu gosto muito de um pastor. Ele diz um termo que é muito interessante. Ele diz que existem pessoas, tem gente vivendo uma agoralatria. Se você procurar essa palavra no dicionário, você não vai encontrar. Mas existem muitas pessoas querendo que Jesus resolva as dores dela agora, que Jesus cure a sua enfermidade agora, que Jesus se manifeste e resolva todos os seus problemas agora. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Isso não é uma verdade. Esse não é o evangelho do reino de Deus, amém? Esse não é o evangelho de Jesus. Sabe, nós estamos vivendo cada dia mais num mundo imediatista. Porque eu quero só se for agora. E nós estamos vivendo cada vez mais gerações que não sabem esperar. Você quer ver um exemplo disso, querido? Os namoros hoje. Não se espera mais como antes. Fora as outras coisas que a gente sabe que acontecem hoje muito mais cedo do que acontecia há tempos atrás. Existe uma questão de que as pessoas querem tudo agora. E não somente querem tudo agora, mas querem tudo pronto. Essa que é a verdade. Mas o reino de Deus não fala disso, querido. Sabe, algumas pessoas falam: eu quero resolver os meus problemas, pastores. Pastor, por isso que eu vim para Jesus. Deixa eu dizer algo para você, querido. Jesus não vai resolver todos os seus problemas. Eu preciso dizer isso com toda a sinceridade do meu coração. Jesus não vai resolver todos os seus problemas. Ele vai transformar toda a sua vida. Amém? Isso é algo totalmente diferente. Jesus, ele vai transformar o seu coração. Muitas vezes as circunstâncias, querido, nós somos pegos por circunstâncias, e muitas vezes nós queremos que ele resolva as circunstâncias da nossa vida. Só que Jesus não está interessado nas circunstâncias. Ele está interessado no seu e no meu coração. Amém? Porque a partir do momento que ele consegue transformar, querido, o meu e o seu coração, todas as circunstâncias ao nosso redor são resolvidas. Você já parou para perceber isso na sua própria vida? Quando Jesus consegue, querido, encontrar lugar dentro do nosso coração, as circunstâncias, elas continuam acontecendo, mas nós reagimos de uma forma totalmente diferente. Nós começamos a viver uma vida com um propósito e uma vida totalmente diferente do que quando nós vivíamos sem encontrar Jesus. Quem está me entendendo aqui, amém? Sabe o que eu acho interessante aqui, querido? Olha no verso 12, Jesus começa a explicar então essa parábola. Olha no verso 12 junto comigo. Ele diz assim: certo homem nobre partiu de uma terra distante com a fim de tomar posse de um reino e voltar. De quem que Jesus estava falando aqui, querido? Jesus estava falando dele mesmo. Um homem nobre. Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Jesus estava falando dele mesmo, da sua primeira vinda, quando ele pisou nessa terra como homem, quando ele cresceu nessa terra, sendo filho de José, sendo filho de Maria, sendo educado pelos seus pais, estando no templo aos 12 anos, debatendo com os doutores da lei. E a palavra de Deus diz que ele partiu para uma terra distante. Mas o texto também nos diz, querido, que ele partiu com o fim de tomar posse de um reino. Aleluia. E ele vai voltar. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Ele vai voltar. Glória a Deus.
No verso de número 13, ele começa a discorrer sobre essa parábola. Ele diz assim: chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu volte. Olha que interessante, querido. Essa questão de 10, ela fala sempre da totalidade de Deus aqui. Jesus, ele chama 10 servos dele, e ele confia 10 minas nas mãos desses servos. Sabe o que é interessante nós entendermos aqui, querido, que Jesus estava dizendo? Ele deu, querido, para todos nós. Sabe essa ideia de que eu não tenho talento? Sabe essa ideia de que eu não tenho dons? Isso é mentira, querido. Isso é mentira. Ele confiou a cada um de nós dons e talentos. Amém? Deus confiou, querido, dons e talentos em você, que Ele não confiou a mim. E Ele confiou dons e talentos nessa pessoa linda que está do seu lado, que não confiou a você. Sabe essa ideia: pastor, eu não tenho dons, pastor, eu não tenho talentos. Isso é mentira, querido, do diabo. Deus confiou dons e talentos a todos nós. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele chama 10 dos seus servos, e Ele confia 10 minas na mão desses servos. E sabe o que é interessante? Mina aqui fala de algo monetário, fala de moedas de ouro. Cada mina aqui representava pelo menos 3 a 4 meses de trabalho de um trabalhador. Aquele senhor, ele pega uma parte da sua riqueza e ele confia na mão daqueles servos. 3 meses de trabalho para cada um. E a palavra de Deus vai dizer que aquele servo, ele se distancia daquela terra. Mas a palavra de Deus diz que um dia ele vai voltar. É interessante também, querido, nós pensarmos que além dele nos dar dons e talentos, Ele também deposita uma responsabilidade dentro de cada um de nós. Você sabia disso? É muito bom nós falarmos sobre dons e talentos, mas com esses dons e com esses talentos que Ele te deu, por trás desses dons e desses talentos existe uma responsabilidade. E sabe qual que é a nossa responsabilidade? É a mesma responsabilidade daqueles servos. Qual que era o papel daqueles servos quando aquele senhor entregou as minas nas mãos dele? Era de multiplicar os talentos, era de multiplicar aquela riqueza que ele havia confiado, porque um dia ele iria voltar e ia fazer o seu acerto de contas. A pergunta dos céus para nós nessa noite, querida, é que o que eu e você tem feito com esses dons e talentos que Deus tem confiado a nós? O que eu e você tem feito com aquilo que Ele confiou nas nossas mãos? Será que nós temos sido como esse servo bom, que multiplicou essas minas, a mina, ou nós temos sido como esse servo mau? Sabe o que nos faz pensar é que nós devemos investir, multiplicar com diligência aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Sabe, existem algumas interpretações de mina que nós podemos trazer para o nosso cotidiano de hoje. Sabe uma interpretação interessante de mina? É o tempo. Você já ouviu alguém falar que o tempo é algo de mais precioso que nós temos? Quantos já ouviram falar aqui? Existem alguns pastores, alguns coaches que dizem que o tempo, ele é melhor do que o dinheiro. Ele é mais poderoso do que o dinheiro. E há de se concordar, querido, com essas pessoas. Se nós entendermos a mina que o nosso Senhor confiou a nós como tempo, como que eu, como que você, nós temos gastado ou nós temos investido o tempo que Ele confiou a nós? Será que nós temos gastado o nosso tempo, querido, investido o nosso tempo naquilo que é eterno? Ou nós temos somente gastado o nosso tempo da forma literal de gastar? Sabe por que existe tanto entretenimento hoje? Para aprender, querido, eu e você.
Uma das maiores armadilhas do inimigo hoje chama-se entretenimento. E cada vez existe mais, existe mais, existe mais. Para quê? Para prender homens e mulheres de Deus. Para que homens e mulheres de Deus não invistam o seu tempo naquilo que é primordial, aquilo que é mais importante de se investir. Nós precisamos pensar, querido, do ponto de vista da palavra de Deus. Nós precisamos analisar a nossa vida pelo crivo do que a palavra de Deus está nos ensinando. O tempo é algo precioso e que, por sinal, está passando muito rápido. Essa que é a grande verdade. Quanto tempo, querido, nós temos aqui nessa terra? Você já parou para pensar? Quanto tempo? Ah, pastor, mas eu sou muito novo. Talvez você seja alguém novo também. Eu, semana passada, estive ali em Campo Largo fazendo uma tomografia dos rins. Alguns irmãos que estão mais perto sabem, desde o início do ano eu tive algumas pedras no rim. E graças a Deus essas pedras, uma pedra que era maior, ela desceu. As outras pedras eu fiz alguns procedimentos para quebrar elas. E glória a Deus, já fazem muitos meses que eu não tenho não tenho mais cólica de rim, não tenho mais dores, nada. E o médico pediu essa tomografia. E eu fui lá para Campo Largo para fazer essa tomografia. E lá eu conheci um rapaz de Telêmaco Borba. E ele tem a mesma idade do que eu, querido. Tem 37 anos. E conversando com ele assim, ele começou a falar um pouco da vida dele. Ele não tem um pé que ele perdeu num acidente de moto. Recentemente ele quase perdeu um dedo da mão, que ele subiu numa escada. Ele trabalha com serralheria e essa escada, ela desceu. E ele foi se apoiar e ele quase perdeu o dedo. Aí o médico falou para ele, ou arranca o dedo ou a gente põe um ferro aí para o dedo ficar assim. Não tem movimento, não tem nada. Ele falou, põe o ferro então. E esse rapaz de 37 anos, ele estava lá fazendo uns exames, porque ele estava com câncer no pulmão, ele estava com um tumor no seu pulmão. E daqui a alguns dias ele ia tirar uma parte daquele pulmão. E aí ele conversando com esse rapaz, que ele começou a mostrar algumas fotos para mim, da serralheria, da casa dele. Eu acho que ele tinha uns 5, 6 carros na garagem. Um cara muito simples, assim, de fala simples, de vestimenta simples. Ele tinha Corolla de quase 200 mil reais, que ele tinha tirado zero. Ele tinha carros, que ele falou, o que eu mais gosto é essa Saveiro vermelha. Acho que no ano 94, que ele montou, que ele fez ela, que era o sonho de infância dele. Mas aquele rapaz, querido, de 37 anos. E ele estava passando por um momento muito difícil, a gente teve a oportunidade de conversar ali. E eu falei para ele, cara, você precisa aproveitar a sua família, cara, seus filhos. Ele falou, sabe, pastor, eu nesses 37 anos, desde os 17 anos de idade, eu só trabalhei. Só trabalhei, não fiz mais nada. Eu só trabalhava, de segunda a segunda, eu só trabalhava. E eu não aproveitei os meus filhos. Agora, o que a minha mulher mais pede para mim é para mim parar de trabalhar e para mim aproveitar os meus filhos. E dizer quase que quantas pessoas que você conhece que aos 37 anos tem um câncer de pulmão? Eu não havia conhecido nenhuma pessoa tão nova assim. E aí nós tive a oportunidade de orar com ele, de falar de Jesus para ele ali. Foi um tempo bem precioso, mas que me fez refletir sobre algumas questões, sabe? Nós não sabemos, querido, quanto tempo que nós temos nessa terra. O tempo está passando rápido. Sabe, nós precisamos entender que aquilo que Deus confiou nas nossas mãos precisa ser multiplicado. Amém? Aquilo que Deus depositou em nós precisa ser multiplicado, precisa servir outras pessoas. Sabe, nós não podemos ser negligentes ao ponto de guardar para nós mesmos aquilo que Jesus confiou a nós. E a continuação dessa parábola vai nos ensinar muito a respeito disso. Sabe, a questão é como que nós temos usado essa preciosidade
que Deus nos deu, chamado tempo. Uma outra interpretação de mina, sabe o que pode ser na nossa vida? O nosso corpo. Como você tem cuidado, querido, do seu corpo? Como você tem cuidado da sua saúde? Aquele rapaz de 37 anos, querido, eu falei, você fumava? Ele falou, não, eu ainda fumo. Arrancou uma carteira de cigarro do bolso. Eu falei, cara, você não parou de fumar ainda? Ele falou, vou fumar só essa semana. Semana que vem eu estou fazendo a cirurgia e eu tenho que parar. Eu falei, meu Deus, cara. Ele falou, não, só vou fumar mais essa semana, pastor. Depois eu vou ter que parar mesmo, ficar uns meses aí sem fumar. Eu falei, desse jeito, hein? Deus possa cuidar dele. Outra coisa importante para nós, querido, é o nosso corpo. Como nós temos cuidado, querido, disso que Deus tem nos dado. Nosso corpo, ele é um presente de Deus para nós. E não é só o nosso corpo físico, não, querido. Como nós temos cuidado do nosso intelecto, do nosso corpo intelectual. Como que nós temos cuidado, querido, das nossas emoções. Sabe, Deus confiou algo maravilhoso, querido, a nós. É o nosso corpo que nos leva, querido, a lugares. É o nosso corpo que nos leva a fazer, a experimentar coisas maravilhosas com Ele. Poxa, pastor, mas talvez você não seja a melhor pessoa para falar disso. Na parte física, ainda não, querido, mas nós estamos crescendo. Eu, quando preparava essa mensagem, eu lembrei de algo que um dia Deus ministrou ao meu coração, dentro do supermercado. Eu estava no supermercado Mufato, aqui em Paranavaí, e eu vi muitas pessoas ali comprando bebidas, comprando cervejas, comprando algumas outras coisas. E eu parei num momento assim no caixa e fiquei pensando, falei, puxa vida, quanta gente destruindo a sua vida, né? E eu estava com uma Coca-Cola na mão. e na hora, sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Ele falou, você está fazendo o mesmo com a sua saúde. Só é diferente deles, mas você está fazendo o mesmo. E eu fui embora aquele dia arrasado para casa. Falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Mas essa é a verdade, querido. Sabe, nós precisamos investir no nosso intelecto também. Sabe, tantas coisas boas, querido, que a tecnologia nos trouxe. Sabe, nós que somos homens, mulheres de Deus, nós precisamos ler, nós precisamos investir, querido, a nossa vida, no nosso ministério. Pastor, eu não gosto de ler. Querido, arruma outra coisa para fazer então. Mas invista em você, invista no seu ministério. Sabe, esse ano eu propus no meu coração, eu falei, Deus, eu preciso ler 10 livros pelo menos nesse ano. Ah, pastor, mas é pouco para quem é pastor. Querido, é o que eu propus no meu coração. E nós precisamos começar, amém? E glória a Deus, querido, está dando certo. Está dando certo. Se eu não me engano, acho que eu terminei o 7º livro essa semana. Não falo isso para me engrandecer não, querido, porque é importante para nós, como homens e como mulheres de Deus. Talvez você estuda para aquilo que você exerce hoje, para o teu curso, para a sua formação. Talvez você estuda hoje para se tornar um profissional melhor, e está tudo certo. Mas como que você tem investido, querido, no reino de Deus, na sua vida? Como que você tem investido para se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus melhor? Essa aqui é a questão. Deus confiou algo para nós, amém? Deus tem confiado algo nas nossas mãos. E como que eu tenho aproveitado o meu tempo com isso? Nós precisamos investir, querido, nessa mina preciosa que é o nosso corpo. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Invista em você, querido, invista no seu corpo. Aleluia. Um dia o nosso Senhor, Ele vai voltar, querido, e nós vamos ter que prestar contas a Ele. Olha no verso 14. Que interessante que a parábola conta. E ele fala aqui no 13 que ele chamou os servos, confiou a eles 10 minas e disse, negociai até que eu volte. Mas no 14 diz assim, mas os seus concidadãos o odiaram e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Sabe com quem aconteceu isso, querido?
Aconteceu isso com o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus contando a parábola, e sabe com quem aconteceu isso? Com o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus operou sinais, maravilhas, milagres. Só que existia alguns lugares onde Jesus não, a palavra de Deus diz que ele não pôde operar muitos milagres, por causa da incredulidade daquele povo, por causa da falta de fé daquele povo. Porque as pessoas, quando olhavam para ele lá, não olhavam como Jesus, olhavam para ele como o filho de José e o filho de Maria. Sabe, aqui a palavra de Deus fala que aquele povo diz: nós não queremos que esse rei reine sobre nós. Sabe, aquele pensamento do povo era: eu quero fazer a minha vontade, eu não quero que ninguém venha dizer o que é para ser feito. Pessoas que são donas de si mesmo, pessoas que não recebem um ensino, pessoas de duro coração. Sabe, aquele povo era um povo assim: nós não queremos que esse rei governe sobre nós. Eu quero viver de acordo com as minhas convicções. Eu não preciso que ninguém me ensine. Olha no verso 15, querido, o que diz: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem ele dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Ele vai voltar, querido. Amém? Não importa se você é o servo bom, não importa se você é o servo mau, não importa se você é aquele que rejeita ele, ele vai voltar. E um dia todos nós vamos estar face a face com ele, para prestar contas. Só que tem um detalhe muito importante aqui, querido, que nós precisamos entender no ponto de vista da palavra de Deus. Ele não vai voltar, querido, como o cordeiro. Ele vai voltar como um leão. Amém? Ele não vai voltar, querido, como aquele cordeiro. Ele vai voltar como um leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele também não vai voltar como aquele servo sofredor. Ele vai voltar como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? É assim que o nosso Senhor vai voltar, querido. E verso número 15, ele diz: então mande chamar os meus servos. E ele vai chamar, querido, todos os seus servos, todos aqueles que foram salvos por ele, todos aqueles que foram remidos, lavados, todos aqueles que tiveram seus pecados perdoados por ele. Um dia ele vai nos chamar. Amém? Verso número 16, isso aqui é fantástico, querido. Olha o que ele diz no 16: compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Presta atenção, querido, no que a palavra de Deus está dizendo aqui. Aquele servo, ele chega diante do Senhor e ele não diz: Senhor, eu multipliquei a mina que o Senhor me deu, o meu ministério, Senhor, multiplicou aquilo que o Senhor me deu, a minha sabedoria multiplicou o que o Senhor me deu. Não, aquele servo, ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, a sua mina multiplicou por 10. A sua mina multiplicou por 10. Mesmo que ele tenha trabalhado, se esforçado muito, mesmo que ele tenha investido tempo, ou talvez usado todo o seu talento, ele olha para o seu Senhor e diz: a tua mina, Senhor, ela multiplicou por 10. Aleluia. A glória, querido, nunca é nossa e nunca será nossa. Aleluia. A glória nunca é nossa e nunca será nossa. Não adianta você fazer nada, querido, se for para a sua glória. Agora, se for para a glória dele, tudo vai acontecer no tempo certo. Amém? Tudo vai acontecer no tempo certo. Essa canção que nós cantamos aqui hoje, querido, meu amigo está aqui. Essa é uma canção que nós cantamos há anos, ela aqui na comunidade.
E quando eu estava ali orando, cantando ao Senhor, Deus começou a me lembrar, querido, de algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida. E sabe por que o Senhor começou a me lembrar de algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida? Porque muitas vezes nós esperamos estar preparados para fazer algo para Deus. Deixa eu te dizer algo para você. Essa canção diz: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Amém? Sabe, muitas vezes você está sentado esperando algo sobrenatural acontecer na sua vida. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Você precisa se colocar diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Pastor, mas eu não tenho nada, pastor, é só uma mina. E muitas vezes, deixa eu te dizer algo, você vai ter só uma coisa, querido, que se chama coragem. Amém? Nós precisamos só ter uma coisa: coragem de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E é só isso, querido, que Ele precisa. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos ser pessoas cheias de qualidades. Muitas vezes nós imaginamos que Deus precisa de pessoas perfeitas. Muitas vezes nós imaginamos que nós somos tão imperfeitos que nós não nos enquadramos naquilo que Deus está procurando. Olha para a palavra de Deus, querido. Olha para aqueles 12 homens que caminharam com Jesus. Olha a imperfeição, querido, daqueles homens que caminharam com Jesus. Olha a simplicidade, queridos, daqueles homens que caminharam com Jesus. Pastor, mas eu não sei falar. Existiam homens ali com Jesus que também não sabiam falar. Pastor, mas eu não conheço tão bem a palavra de Deus. Existiam homens ali que não conheciam tão bem a palavra de Deus. Pasmem, querido, mas existia entre os 12 homens que não conheciam tão bem a palavra de Deus. Mas existe uma qualidade, querido. Uma qualidade. Uma qualidade. Aqueles homens estavam disponíveis. Aqueles homens estavam disponíveis para o chamado de Deus para as suas vidas. A palavra de Deus diz que Jesus, andando, passa na coletoria de impostos e olha para Mateus e diz: Mateus, segue-me. Só isso, querido. Só isso, querido. Jesus não explicou para Mateus como seria o caminho. Jesus não olhou para Mateus e falou: deixa eu ver se a sua vida, se o seu currículo, se aquilo que você fez ou aquilo que você não fez está de acordo com aquilo que eu procuro. Jesus olhou para aquele homem e disse: segue-me. E a palavra de Deus diz que Mateus abandona a coletoria de impostos e passa a seguir o Senhor Jesus. Queridos, Deus só está esperando você dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Deus só está esperando, querido, você dizer: Senhor, eu estou disponível, Senhor, eu estou aqui. Mas não é dizer da boca para fora, querido, é dizer com o seu coração. Sabe, houve um dia, querido, aqui nesse lugar, aqui nesse canto, querido, que os meus sonhos eram totalmente diferentes dos sonhos que eu vivo hoje. Os meus sonhos eram de ser um jogador de futebol, era de ser alguém que para viver no futebol. Mas um dia aqui nesse canto eu disse: Senhor, eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os teus sonhos. Ah, pastor, mas você sabia falar? Não sabia falar, querido. Ah, pastor, não, querido, não. A única coisa que tinha, querido, dentro do meu coração naquele dia, sabe o que era? Vontade, querido. E disponibilidade. Disponibilidade. Nós fazíamos uma reunião de jovens aqui, querido, e o pastor Ailton, a pastora Lígia, ó, nós vamos fazer um retiro para os jovens. Quem que quer pregar? Ninguém levantava a mão. E eu levantava a mão e falei: pastor, eu quero. Tá bom, Fabinho, você vai pregar então, Fábio. Aí depois eu encostava nele e falei: pastor, mas eu não sei como que faz. Me ensina como que faz. Não, vou te ensinar. A pastora Lígia sentava, nos ensinava. Sabe por que eu estou falando isso? Não é para me engrandecer não, querido. É porque muitas vezes nós olhamos para situações e em vez de nós levantarmos a nossa mão, nós encolhermos as nossas mãos. Nós olhamos para circunstâncias, nós não nos sentimos capacitados para aquilo.
Mas deixa eu dizer algo nessa noite: Deus não precisa, querido, de gente capacitada, amém? Deus não precisa de gente capacitada. Deus não precisa de gente preparada. Ele precisa de gente disponível. Amém? Quem está entendendo isso? Ele só precisa de gente, de corações disponíveis para Ele fazer. Aleluia! É Ele que faz, querido. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele quem capacita. Não somos nós. Aleluia! Não adianta, querido, você fazer nada se for para a sua glória. Agora, se for para a glória dele, tudo vai acontecer no tempo certo. A chave aqui, querido, não é ser conhecido ou ser reconhecido. A chave aqui, querido, é ser fiel. Amém? Tem muito homem, querido, buscando ser conhecido, como deveria estar buscando ser fiel. A parábola aqui, querido, não é de um servo que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, não. A parábola aqui é do servo fiel. A parábola aqui é do servo fiel. Deus não precisa, querido, de gente conhecida. Amém? Deus não precisa. Deus precisa de gente fiel, de homens, de mulheres, de servos e servas a Deus fiel. Pastor, mas eu não sou um pregador, pastor, eu não sei falar, pastor, eu tenho pouco entendimento da palavra de Deus. Seja fiel naquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, a começar pela sua casa, a começar pela sua família, querido. Pastor, mas eu só sei cuidar dos meus filhos. Glória a Deus. Então cuide bem dos seus filhos, ensine os princípios que você sabe para os seus filhos. Começa pela tua casa, começa pela tua família, começa por aqueles que estão perto de você, querido. Pastor, mas eu não sei o que falar. Então não fale, vai lá e dê um abraço nessas pessoas e diga para elas: Jesus te ama, querido. Seja o colo dessa pessoa quando ela precisa chorar, seja os ouvidos dessa pessoa quando ela precisa desabafar. Deus te deu talentos, amém? Deus confiou a vocês, querido, coisas preciosas. Nós precisamos usar aquilo que Deus nos confiou. O apóstolo Paulo, querido, é um dos exemplos mais fantásticos de quem multiplicou por 10. Olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 10. 1 Coríntios 15, 10 diz assim: mas é pela graça de Deus eu sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia. Não é, querido, por nós, não tem a ver com nós, amém? Assim como aquela canção diz, tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver com o pregar, não tem nada a ver com o falar, não tem nada a ver com o cantar, tem tudo a ver com Ele. Tem gente que não vai pregar, tem gente que não vai cantar, querido, mas tem gente que vai saber receber tão bem pessoas, querido, que vai tocar o coração do Pai. Tem gente que não vai falar, tem gente que não vai pregar, mas tem gente que vai dar um abraço, querido, tão cheio da presença de Deus, que aquela pessoa nunca mais vai se esquecer desse abraço. Tem gente que não vai fazer nada disso, querido, mas vai botar a mão no bolso e dizer: está aqui, meu irmão, o que você precisa. Tem gente que não precisa, querido, de abraço, tem gente que não precisa de oração. Tem gente que precisa de nós colocarmos a mão no nosso bolso e dizer: está aqui, meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem gente que não vai cantar tão bem, não vai pregar tão bem, mas vai ser esse servo fiel que Jesus está procurando, que Deus nos chamou para ser. Olha no verso 17, querido, que esse Senhor diz. Aquele servo diz: Senhor, a tua mina rendeu por 10. No 17 ele diz assim: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás a autoridade sobre 10 cidades.
seja fiel no pouco. Pastor, eu não tenho ninguém sobre a minha vida, eu tenho só minha mãe, o meu pai. Seja fiel, querido, na honra com o seu pai, com a sua mãe. Pastor, eu não tenho ninguém, pastor. Seja fiel naqueles que Deus colocarem no seu caminho. Aleluia. Precisamos entender, querido, não é o fato de multiplicar a mina que nos garante uma vida boa aqui nessa terra. Nós precisamos pensar, querido, por esse ponto de vista. Talvez para aquele servo que a mina multiplicou-se por 10, as coisas não deram tão certo, ou pelo contrário, as coisas estavam dando totalmente erradas para ele. E em contrapartida, aquele servo negligente que não multiplicou a sua mina, ou que não usou do seu talento para multiplicar a mina, as coisas talvez estavam dando tudo certo. Não é a questão só de dar certo ou de não dar certo aqui, queridos. Se nós olharmos pelos óculos desse mundo, aqueles 12 homens que caminharam com Jesus eram os homens menos bem-sucedidos de toda a terra. Se nós olharmos para aqueles homens que caminharam com Jesus, todos eles tiveram mortes trágicas. Um foi lançado num caldeirão de óleo fervente, outro foi crucificado de cabeça para baixo, outro teve a sua cabeça decepada, e aquele que não morreu foi ilhado numa ilha e ficou sozinho lá. Agora fala para mim, esse é o final de vida de alguém bem sucedido em Cristo, aos olhos desse mundo? Não é, querido, não é. Só que muitas vezes nós precisamos trocar essa ótica de vida, querido. Aos nossos olhos, as coisas podem estar dando tudo errado, mas às vezes as coisas estão dando tudo erradas aqui na terra. E sabe como estão os céus? Talvez a nossa vida pode estar dando tudo certo aqui, querido, e os céus dizendo, não, querido, vocês estão errados. Não é sobre o agora, querido. Não é de uma vida boa agora, é sobre uma promessa de Deus. Amém? A promessa dele é de que Ele estaria conosco todos os dias. Amém? Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se está dando tudo bem, querido, Ele está com você. Se está dando tudo mal, Ele está com você. Amém? O pessoal do louvor quiser subir aqui, querido, pode subir. Existe uma pergunta, querido, que nós precisamos fazer para nós mesmos. Existe uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer, querido, para nós mesmos. Sabe qual é essa pergunta? O porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Você já se parou para perguntar? O porquê você faz isso? Ou para quem você faz isso? Você já parou para pensar, querido, que talvez você corre o risco de viver uma vida toda, e quando chegar diante do Senhor, Ele dizer para você, eu não te pedi para fazer nada disso, não foi para isso que eu chamei você. Mas também nós podemos viver uma vida, querido, talvez nem tão boa aqui nessa terra, uma vida de percas, de dificuldades, umas vidas às vezes de luta, de aflição, de dias de tristeza e dias de felicidade. Mas quando nós estivermos diante do Senhor, o Senhor olhar para mim e para você e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não é, querido, de uma vida boa, não é de uma vida não tão boa. Sabe por que eu estou fazendo isso?
Sabe, existem pessoas que estão fazendo uma faculdade, querido, para agradar o pai ou a mãe. Não faça isso, jovem. Não faça isso. Sabe, existem pessoas que estão comprando casas, existem pessoas que estão comprando carros para ser aceito, querido, por outras pessoas. Não faça isso, querido. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Descansa, querido, do teu coração, porque se é de Deus, Ele vai te dar. Se é de Deus, querido, as coisas vão vir no tempo certo. Se é de Deus, querido, vai te trazer paz, amém? Tudo que é de Deus traz paz. Ai, pastor, mas eu queria tanto. Descansa o teu coração, querido, aprende a esperar no Senhor. Descansa o teu coração e aprende a viver dia a dia com o Senhor. Essa canção diz que o meu amigo está aqui, querido, ele veio me encontrar. Sabe, talvez o maior nível de relacionamento com o Espírito Santo é quando nós nos relacionamos Ele com o nosso amigo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso amigo, que está conosco todos os dias. Aleluia! O que realmente importa, querido, é ouvir naquele dia: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Gostaria de convidar você a se colocar em pé. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos cuidado tanto da nossa salvação e nós temos esquecido de cuidar de outras pessoas. Sabe, talvez nós temos cuidado tanto daquela mina que Ele confiou nas nossas mãos. Talvez nós temos se importado tanto conosco. Talvez nós temos se importado tanto com o nosso conforto, com a nossa vida boa, que nós temos feito como aquele servo infiel, embrulhado aquela mina naquele pedaço de pano. Querido, nunca foi e nunca será sobre nós. Nunca foi e nunca será sobre nós, amém? Precisamos assumir, querida, a nossa responsabilidade. Aleluia. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Pastor, eu só tenho uma mina, eu nem sabia que tinha essa mina. Hoje eu fiquei sabendo que eu tenho essa mina. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade do reino de Deus. Tudo que foi criado nessa terra, querido, foi criado por um propósito. Você sabia disso? Tudo que foi criado nessa terra foi criado para resolver um problema. Você já parou para pensar por esse ponto de vista? Por que foi criada essa caneca? Foi criada para resolver um problema. Por que foi criado essas caixas de som? Ela foi criada para resolver um problema. Por que foi criada essas cadeiras que nós estamos sentados, que vocês estão sentados? Foram criadas para resolver um problema. E por que eu e você nós fomos criados? Para resolver o problema. Amém? Nós fomos criados, querido, para não somente cuidar da nossa salvação. Nós fomos criados, querido, para entregar toda a nossa vida para o Senhor Jesus. Amém? Nós não fomos criados para cuidar da nossa salvação. Nós fomos criados para perder a nossa vida em favor dele, amém? Eu sei que isso não é gostoso de ouvir, querido, mas nós não fomos criados para isso.
Para finalizar, querido, essa parábola fala de 3 tipos de pessoas. Fala do servo fiel, fala do servo infiel e fala dos inimigos que perseguiram aquele rei. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer para você nessa noite, a pergunta que eu não posso deixar de fazer para mim nessa noite, é quem nós somos nessa parábola. Quem nós somos nessa parábola. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, querido, que você orasse ao Senhor em relação àquilo que Ele falou com você nessa noite.